Mais uma vez, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira aqui para uma discussão sobre fratura exposta da perna, dessa vez. E lembrando um pouquinho só o Projeto Ortotal, que é constituído por 4 ortopedistas da Santa Casa. A gente tem o intuito de levar a ortopedia de uma maneira bem diferente aí, um pouco mais do nosso jeito, brincando sempre, mas com muito conteúdo. Então, hoje nossa aula vai ser ministrada aí pelo Dr. Samir. O Dr. Samir é ortopedista da Santa Casa e ele fez residência, o R4 aqui na Santa Casa também, em trauma. Samir, com você. Muito Boa, obrigado, Thiagão. amigos, pela presença. Pô, Thiago, obrigado. Boa noite a todo mundo. Aqui, hoje é um tema muito importante. A gente até esperou um pouco para soltar, porque era um tema bastante pedido. E fratura exposta, todo mundo que quer fazer ortopedia, ou aí os residentes, tem que saber manejar, e até quem não vai fazer, com certeza vai se deparar. E aqui o intuito é a gente tentar passar para vocês algumas dicas para o manejo dessas situações, tá? Então, como eu já falei no grupo, já dei um spoiler, né? O nosso paciente de hoje é o Cleitinho. O Cleitinho, ele é motoboy, né? Ele tem 25 anos e ele gosta tanto de andar de moto que até no fim de semana ele costuma andar de moto, mas aí no fim de semana ele não se cuida tanto, ele anda sem equipamento, ele anda sem calça e anda de chinelo. Para quem anda de moto, pelo amor de Deus, nunca ande de chinelo, tá? E aí o Cleitinho, ele foi dar uma volta com os amigos dele no período noturno, né? Baixa visibilidade na estrada, tava lá dando o grau dele, que ele gostava de fazer umas manobras mais arriscadas, até que chegou um carro e pegou em cheio o nosso paciente. Então foi chamado o resgate, né? O resgate já logo iniciou o atendimento pré-hospitalar, pranchou, colocou o colar cervical, já fez uma imobilização ali que eles estavam suspeitando de alguma lesão no membro inferior direito, né? Então, agora eu vou pedir para algum dos meus colegas soltar a primeira enquete da nossa aula de hoje. Você solta aí, Lohan? Soltei. Tá. Então, eu queria saber que protocolo vocês acham que esse paciente, o Cleitinho, deveria ser atendido sob qual protocolo? O ACLS, o ATLS, o PAUS ou o BLS? Boa. Esse Cleitinho aí, isso aí é o nosso dia a dia, né? O motoboy, o motoqueiro, ele é o principal paciente do ortopedista, né? E aí, como é que tá as respostas aí, Lohan? A maioria está acertando. A maioria tá acertando? A maioria está acertando. Tivemos Grande maioria. 52% votando. A grande maioria Boa. acertou. Então aí está o resultado da nossa primeira enquete. A maioria acertou ou é o ATLS? Boa, é o ATLS, né? Os outros aí, o ACLS é um protocolo mais para paciente cardíaco, o PAUS é um protocolo de trauma infantil e o BLS é um curso mais básico aí, normalmente até profissionais não médicos eles podem fazer o BLS, tá? Então, o nosso paciente ele tem que ser atendido, como ele é um paciente politraumatizado, ele tem que ser atendido pelo protocolo do ATLS, né? Então, quem vai fazer essa avaliação primária do paciente normalmente é um cirurgião do trauma ou às vezes até o clínico geral ali no hospital que não tem cirurgião de trauma, e ele segue alguns protocolos, né? O protocolo que a gente fala de avaliação primária do ABCDE, que ele vai ver principalmente vias aéreas, respiração e a circulação desse paciente, né? Por último, vai fazer a exposição total à busca de lesões. E normalmente nessa exposição que a gente encontra as lesões ortopédicas. Uma coisa que tem que ficar muito bem na cabeça, principalmente de quem não for fazer ortopedia. O que acontece num paciente politraumatizado, principalmente naqueles que sofreram fraturas expostas, o pessoal não sabe manejar fratura exposta. Então, quando vê uma situação dessa, todo mundo já fica assustado, né? Já sai correndo atrás do ortopedista. Às vezes a gente chega ali e o paciente ele tá lá, não tá consciente, tá com falta de ar. E a gente fala, a ortopedia é a avaliação secundária do ATLS, ela não é a avaliação primária.
tá? Então, o ortopedista só é chamado depois que esse paciente está estabilizado. Então, essa era a lesão do nosso paciente, né? Depois, eles não diagnosticaram nenhuma outro tipo de lesão, tá? Ali na sala, eles deram uma medicação para dor, né? Já iniciaram um antibiótico via oral, o Cleitinho, tá? Levaram ele para o centro cirúrgico, fizeram uma lavagem ali, meio por cima, e aí já decidiram fazer a cirurgia com placa e parafuso, tá? Passou mais ou menos 2 semanas do acidente, ele voltou lá no pronto-socorro falando que estava com bastante dor na perna, que a perna estava quente, que a perna estava vermelha. O médico que atendeu ele olhou ali, falou para ele, isso aqui acho que é mais uma infecçãozinha de pele, uma celulite, tá? Então, ele ainda estava tomando antibiótico, vamos manter o antibiótico mais um tempo, pediu para ele voltar daqui 2 semanas. Só que aí, na semana seguinte, ele já voltou no pronto-socorro e aí ele estava com bastante dor, ele já tinha essas áreas de necrose, tá? Ele já estava fazendo picos febris, já falou que já tinha uns 2, 3 dias que ele estava apresentando febre, estava bastante prostrado. Então, abriram um protocolo de sepse ali no pronto-socorro e ele começou a estabilizar. E devido ao risco que o paciente tinha do quadro infeccioso, a equipe optou por amputação, né? Então, começando a falar sobre a fratura exposta, né, esse conceito tem que estar bem claro. A fratura exposta, ela não é só o osso com contato com o meio externo, é o hematoma fraturário, principalmente. Porque quando a gente vê esse tipo de lesão, quando isso chega no pronto-socorro, a gente não tem dúvida nenhuma que isso aqui é uma fratura exposta, né? Mas quando chega esse tipo de lesão, que é um ferimento pequenininho, muitas vezes ele não está nem na área aí da fratura, muitas vezes a gente passa despercebido, não dá muita bola para esse ferimento. Mas como ele está no mesmo compartimento, né, a fratura, ela rompeu musculatura, ela rompeu fáscia, então o hematoma fraturário com contato do meio externo também é considerado uma fratura exposta, né? E mesmo que, como essa aqui não tenha proximidade, qualquer fratura, qualquer lesão em membro fraturado, tá? Tem que ser suspeitado de fratura exposta, principalmente se tem alguma quantidade de saída de gordura, né? Que pode ser ali da medula, do canal intramedular. Então a gente sempre tem que ficar ligado para não comer bola nessas fraturas expostas. Samir, antes de você passar, deixa eu só fazer um adendo aqui. Isso é uma coisa que eu falo muito quando... Pode voltar, por favor? Isso, obrigado. Quando eu dou algumas aulas para as ligas quando nos convidam, e é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre repito, que a fratura exposta não é só o osso que está para fora, é também o contato externo com o hematoma fraturário, né? E isso às vezes é muito difícil de ser identificado. Então, qual que é a sacada? Se você tem dúvida se aquilo é uma lesão exposta, é uma fratura exposta ou não, trata com uma fratura exposta, porque você não vai deixar de fazer o que o paciente precisa. Se por acaso não é uma fratura exposta, assim, não teve comunicação com o hematoma fraturário, pelo menos você fez tudo que você poderia ter feito. Você já foi no máximo da sua qualidade de tratamento. E o que o pessoal às vezes não entende é o que é o hematoma fraturário. O que é o hematoma fraturário? O osso, quando ele quebra, quando ele fratura, ocorre o sangramento. E esse sangramento é que é o hematoma que fica em torno da fratura. E pode ser um hematoma pequenininho, localizado, ou até um pouco mais extenso, tá? Então, o contato desse hematoma com o meio externo também é considerado uma fratura exposta. Não só o contato do osso propriamente dito com o meio externo, tá? Ô, Lohan, você está falando em antibiótico terapia, e aí eu acho que calha muito bem a pergunta que o Matheus fez aqui no chat. Mas ele não estava em antibiótico terapia? Qual que foi o erro nesse caso aí? Então, realmente, a gente pergunta, né? A gente se fala, precisa começar antibiótico precoce, quanto antes melhor. Ou você ou o Samir, se puder comentar um pouco sobre isso. O que vocês acham aí? Qual foi o erro do nosso caso aí? O erro desse caso é que o antibiótico terapia que eles iniciaram foi via oral, não endovenosa, não da potência que a lesão do paciente cabia, né? Normalmente, antibióticos
via oral, eles não têm a mesma eficácia do antibiótico endovenoso, né? Tanto que até antibiótico endovenoso, tá? De alta potência, não um antibiótico via oral que você toma para infecções Samir, você mais está travando um leves. pouco, Samir. Você está travando um pouco. Oi? Você está travando um pouco. Voltou. Você falou que, então, que o antibiótico que tem que ser feito, administrado, é um antibiótico endovenoso, né? Não o De antibiótico largo oral. espectro. Exato, exato. Porque E só o uma coisa antibiótico... também que eu gostaria de frisar, pessoal que não vai fazer ortopedia, que muitas vezes, acredito que vocês já tenham presenciado no pronto-socorro, é que fratura visível, então o paciente chega com uma deformidade visível no membro e chama um ortopedista falando que é uma fratura exposta. Então, uma fratura óbvia é diferente de uma fratura exposta. Fratura exposta, ela tem que ter exposição. Não é porque você está vendo a deformidade óssea, que está tudo torto, tá óbvio que está quebrado, que é uma fratura exposta. A fratura exposta tem que ter conexão entre a fratura ou hematoma fraturado com o meio externo, como o Samir explicou. Isso é engraçado, né, Vitor? Quem nunca num plantão aí pegou, né, alguém da equipe da média ali, do pessoal da enfermagem, chega correndo e fala, pelo amor de Deus, uma fratura exposta, e aí fica aquela loucura no pronto-socorro, cadê o ortopedia? Vem cá, correndo, entra na sala correndo, para a sua consulta no meio para falar que é uma fratura exposta, quando você vê, tem uma perna deformada, enfim, e não tem realmente essa comunicação, Exatamente. né, com o E meio o externo. oposto também é verdade, né? Porque às vezes a gente chega para avaliar um paciente, tem uma lesão de pele absurda, uma lesão extensa da Sim. musculatura, e aquilo choca, né? É uma imagem tão chocante que as pessoas falam assim, nossa, é uma fratura externa. Aí você faz a radiografia, tá normal. Ou seja, Nem não fratura é Só tem, lesão né? de partes moles. não é uma fratura exposta, né? Então, para que seja considerada uma fratura exposta, tem que ter a fratura e a comunicação com o meio externo. Se tiver só um dos dois, não é fratura exposta. Eu acho que só algo importante que falta a gente falar com relação ao antibiótico, é isso que o Samir falou, que o antibiótico endovenoso é de grande importância, até mesmo porque ele não tem a primeira passagem ali pelo fígado, nada assim, então a eficácia, o tratamento que ele vai fazer, ele é muito mais rápido do que a via oral, né? Então qualquer medicação que você toma por via oral, ele demora um pouco mais para fazer efeito. E quando a gente fala em fratura exposta, a gente precisa correr contra o tempo, né, para evitar qualquer tipo de infecção. O antibiótico endovenoso não tem absorção, né? A absorção é direta. Que eu acho que um pouquinho mais na frente eu acho que o Samir vai até comentar sobre isso aí. E aí eu acho que depende muito do tipo de lesão, né, Vitor? A gente classifica esses tipos de lesões, né? Quando acontece uma fratura exposta, como tudo na ortopedia, aí a gente precisa classificá-las, né? Sim, mas vocês levam em consideração esses protocolos, o que está no livro, que a gente aprendeu, porque muitas vezes o que eu vejo, cara, é que cada hospital tem o seu protocolo. Então, eu acredito que Perfeito. vocês já tenham do plantão, por exemplo, em Franco da Rocha, que é uma zona rural. Se você chega, a fratura exposta lá é igual a vancomicina, a Sim. Meropenem. E Então, é até uma mesmo boa. em cirurgia eletiva lá, né? Eles já fazem isso, né, Vitor? Exatamente. Então eu queria saber aí de vocês, seguem o protocolo baseado em quê? Em manual AO ou intra-hospitalar? Eu geralmente eu sigo muito o protocolo do hospital, Vitor, porque assim, todo hospital tem uma CCIH. O que é isso, né? É uma comissão de infecção do hospital. Então, é feito um estudo com todos os germes que são mais prevalentes dentro do hospital, né? Para o pessoal que está assistindo aí, para entender mais ou menos como que funciona. Então, a grande maioria dos hospitais faz um estudo e vê quais são as infecções mais comuns e, a partir disso, elas criam um protocolo de antibiótico terapia. Então, geralmente, eu costumo seguir bastante, dependendo do hospital. Como que você faz, Vitor? Cara, Você segue o seu? Como que é isso? Não, eu costumo seguir o do hospital também. Eu sempre pergunto qual que é a comissão a preferência do hospital. Tem muito hospital que não existe protocolo, né? Que eles não sabem referir. Aí, nesse caso, eu vou baseado no que a gente aprendeu do livro mesmo. Baseado na classificação que a gente classifica, o Samir vai falar mais para frente.
E aí a gente escolhe o antibiótico baseado nisso. Mas quando eu tenho a preferência hospitalar, um protocolo hospitalar, eu sigo o protocolo do hospital. E você, Lohan? Eu concordo. Quando tem protocolo hospitalar, eu sigo o protocolo do hospital. Quando não tem, eu faço... O Samir voltou. Eu faço algo como a gente fazia na Santa. Eu faço o mesmo esquema de antibiótico. Mas, assim, é meio complicado isso, porque às vezes o hospital não sabe, assim, as enfermeiras que estão lá de plantão não sabem qual é o protocolo. Você tenta falar com o SCH, você tenta falar com o SCH, não consegue. Isso é o pior de tudo, é quando você chega uma fratura exposta, às vezes é uma fratura que você consegue lavar ali, uma fratura de dedo, alguma coisa assim, vai acabar liberando o paciente mais para frente, mas você não consegue fazer antibiótico terapia endovenosa porque você não consegue fazer antibiótico se você não internar o paciente, né? Então, isso é um absurdo, porque às vezes até você vai internar, você não terminou, mas a primeira coisa que você quer fazer para esse paciente é dar um antibiótico, e você não consegue porque você tem que internar antes. Excelente, Vitor. E quem que nunca pegou uma fratura exposta na madrugada, né? E aí, se você não tem costume de estar naquele hospital, isso aí vira um problema, né? Porque muitas vezes não tem um protocolo ali grudado na parede, como a gente está falando, cada hospital leva de um jeito. E aí, muitas vezes, você fica meio perdido. Voltou, Samir? Nossa, eu peço desculpa para todo mundo aí. O computador resolveu dar um pau absurdo. Também, que não ligava, cara, você nem tem ele ferrando. desde o seu R1. Não, cara, pior, eu tô no computador da Vanessa. Já encontraram esse computador no hospital e te devolveram porque não dava para usar? Problemas técnicos acontecem ao online, mas vamos seguir o baile. A gente chegou à conclusão que foi o pessoal do YouTube que te hackeou, Samir, porque eles foram derrubados. Puta, pode ser, hein? Nossa, pode crer. Samir, falaram que você tá sem coletinho hoje e aí você deu caiu. Azar, né? Pode ser, mas desculpa para todo mundo, mas vamos seguir aqui, tá? Aqui eu já tinha falado, né? Já estava na amputação. Né? Né? Só aproveitando uma pergunta que a Débora fez aqui, ela perguntou assim, às vezes a ferida pode estar a uma distância considerável do local da fratura. Considero sempre fratura exposta se for no mesmo segmento? Como vou saber se há uma comunicação com o foco fraturário? Então, a suspeita sempre tem que ser levantada, tá? Mas aí, não só a lesão tem que ser avaliada. Por exemplo, se a gente pega uma fratura, um traço simples, né, normalmente uma fratura em espiral, é um trauma de baixa energia. Tá? Então, a chance daquela fratura ter lesado musculatura, ter lesado fáscia e ter subido o hematoma lá distante ou descido, que seja, é menor. Agora, diferente de você pega uma fratura muito cominutiva, né, que fala a favor de um trauma de alta energia, por mais que a lesão tá distante, a gente pensa, pô, o trauma foi tão forte a ponto de fazer uma fratura desse jeito, como que deve estar as partes moles, o invólucro ali, né, o envelope de partes moles. Então aí sim a nossa suspeita de fratura exposta é muito maior. Além disso, aquele detalhe que eu falei do sangue com um pouquinho de gordura, que fala a favor ali da lesão óssea e do conteúdo do canal intermedular. Tá? Mas como você já tinha falado antes, cara, na dúvida, se tem lesão, mesmo no mesmo segmento, não vai tá errado você levar aquilo como uma fratura exposta. É melhor, nesse caso, pecar por excesso. Muitas Isso é vezes uma coisa muito tem a comum. certeza, né? A gente não tem muitas vezes a certeza. É uma coisa assim, a sua prática vai te dando certa confiança em tratar uma fratura como uma fratura exposta ou dizer que aquela lesão de pele não tem relação com a fratura, com o hematoma fraturário. Mas muitas vezes nem a gente tem essa resposta, né? Só você pensar, se fosse na sua perna, você ia pecar pelo excesso ou não? Exato. Aí fica Questão de fácil bom senso, né? Acho que uma coisa que o Samir falou que é muito importante é justamente essas gotinhas de gordura que a gente vê, como se fosse um óleo mesmo, que vê ali saindo no sangue pela ferida, às vezes ajuda bastante a gente, né, nisso. Exato, cara. Bom, então, começando a falar, né, a gente já meio que já falou sobre isso, mas frisar de novo sobre os principais componentes que vão caracterizar essa nossa fratura exposta. Tá? O tipo da fratura, a gente consegue saber, que nem eu falei, uma fratura em espiral, daí como da esquerda, que normalmente é um trauma mais torsional que vai fazer esse tipo de lesão, ou uma fratura mais cominutiva, segmentada, igual essa da direita. Né? Isso aí vai ter a diferença do nosso tratamento.
A lesão das partes moles também é muito importante, como já foi falado. Às vezes a gente olha aquela lesão pequenininha, que a gente não está com tanta suspeita, e a facilidade de você ver essa fratura, essa lesão da direita, com já o osso totalmente exposto, lesão muscular, rompimento da fáscia, né? Isso tudo vai ser um diferencial do nosso tratamento e da chance, principalmente, dessa lesão infeccionar, né? O principal problema da fratura exposta, a principal preocupação que a gente tem que ter é com a infecção. A parte de comprometimento vascular sempre tem que ser avaliada. Aqui a gente está avaliando o pulso tibial posterior, o pulso pedioso, né? A gente sempre tem que fazer a comparação com o membro contralateral. Com certeza uma fratura exposta que lesou o comprometimento vascular, ela é muito mais grave do que aquela que não lesou, né? E o outro é a contaminação. Imagina um paciente que teve uma lesão aí, como está na lama, ou caiu no esgoto, ou até aquele motoqueiro que estava de bermuda, raspou toda a perna no asfalto. A sujidade do ferimento é muito importante para nós. Diferente de uma fratura, igual a gente colocou a primeira, com uma fratura pontiforme, que normalmente ela acontece de dentro para fora. Então, o osso, ele rompe e vai para a pele. E essas fraturas aqui de mais energia alta, é ao contrário, o trauma é externo. E aí a chance da infecção é muito maior. Quando a gente tem essa lesão pontiforme que o Samir falou, o que acontece? O osso, quando fratura, faz uma espícula, uma ponta óssea, e essa ponta perfura de dentro para fora. Então, perfura musculatura, perfura fáscia, perfura subcutâneo, pele, até fazer a exposição, né? Até fazer aquela feridinha que faz o contato, que permite o contato com o meio externo. Que são lesões pontiformes, são lesões, em teoria, muito menos contaminadas, né? Em relação à localização das fraturas expostas, disparado a fratura de tíbia é quase 50% das fraturas expostas. Isso é porque a tíbia, se vocês palparem em vocês a parte mais medial aqui anterior, você consegue sentir o osso, é pele e osso ali. A gente não tem uma camada que nem o fêmur, por exemplo. Você colocar a mão na sua coxa, tem toda uma musculatura protegendo. Você não consegue palpar o fêmur, diferente da tíbia. Ela tá ali, qualquer coisa tem fratura exposta, então quase 50%, né? Seguido das fraturas de antebraço e essa depois pelas fraturas de porcentagem é tornozelo. tirando as extremidades, né? Pé e mão, os dedos. Não, lesões de ossos longos, longos, tá? E como tudo na ortopedia a gente classifica, tem várias classificações para fratura exposta. O que a gente normalmente costuma usar é a classificação de Gustilo-Anderson. Essa classificação ela é desde 1970 empregada, imagina, mais de 40, 50 anos a mesma classificação, né? Então é sinal que ela tem uma relação boa, então ela consegue dizer para a gente o prognóstico da lesão e também guiar um pouco do tratamento. Então ela é subdividida em 3 tipos. O tipo 1 é aquela lesão pontiforme, normalmente é um tamanho menor que 1 centímetro e ela é limpa. Como a gente explicou, o ferimento normalmente ele é de dentro para fora. O osso, rompendo as camadas, vai exteriorizar. E ela é secundária ao trauma de baixa energia. Já a Gustilo 2, uma fratura um pouquinho maior, de 1 a 10 centímetros, tem uma contaminação um pouco maior, porque aí são causadas por um fator externo, e normalmente as fraturas aí já são um pouquinho de mais energia, aqui um traço oblíquo curto, né, falando mais a favor de um trauma mais grave de moto ou algum acidente automobilístico, né. Já as classificações tipo 3, são os traumas mais graves, traumas de alta energia, altíssima energia. A principal diferença entre o tipo A e B, você só consegue dizer isso no pós-operatório. Por quê? Teoricamente, a classificação do tipo 3 são ferimentos maiores que 10 centímetros. Tá? E por que a gente diferencia o A e B? Depois que a gente vai fazer o desbridamento da lesão, tirar todos os tecidos desvitalizados, tecido sujo, né? Parte que a gente já considera morta. A gente tirou tudo. A gente vai tentar fechar essa ferida ou pelo menos cobrir o osso com musculatura. Não pode deixar nada de osso exposto. Se a gente conseguir cobrir esse osso, ela é classificada como 3A.
Se não tiver cobertura, se ficar um pedaço de osso exposto, ela é classificada como 3B, tá? Já as lesões do tipo C, elas, além de toda esse trauma de alta energia, essa lesão grande de partes moles, ela também tem lesão vascular. Então, a gravidade desse trauma é muito mais intensa. Cuidado com pegadinha de prova, porque é a lesão vascular que necessita reparo. Porque lesão vascular, obviamente, teve. Os 3 casos A, B e C tiveram. Agora, o que difere o C do B ou do A? É que é uma lesão vascular que necessita reparo. Samir, é isso mesmo, o Vitor. E Samir, e aí vem a pergunta meio óbvia. Poxa, se você falou que eu não posso deixar nenhum osso exposto, certo? E por que, por exemplo, então, eu desbridaria e tiraria tecido a ponto de não cobrir esse osso? Por que eu vou transformar uma que eu poderia deixar como uma Magostilo 3A, vou deixar ela virar uma Magostilo 3B? A resposta é, certo. porque sempre quando você... Você quer responder? Pode responder. Não, eu pensei que você estava perguntando para mim, não sabia que era retórica, pô. Vai lá. Não, porque sempre quando você vai fazer um desbridamento de uma fratura exposta, você tem que tirar todo o tecido desvitalizado, todo o tecido inviável. Por mais que esse osso vai ficar exposto, eu prefiro retirar todo esse tecido desvitalizado do que deixar um tecido lá inviável, deixar no paciente, mas cobrir o osso. Não, eu prefiro retirar tudo e deixar um osso exposto. Tá? Por quê? Cirurgia não vale a pena se enganar, né? Porque se eu deixar o tecido desvitalizado no paciente, deixar aquele tecido necrótico, sem vida, aquele tecido morto, vai passar poucos dias, aquilo lá vai ser um meio de cultura de bactérias, um meio de proliferação, e as consequências disso vão ser muito maiores, muito piores. Então, é como o Vitor falou, não vale se enganar, falar assim, vou deixar esse tecido aqui que está duvidoso, tá meio inviável, já não tem uma vascularização tão boa, vou deixar ele aqui porque o osso vai ficar coberto. Você vai arrumar problema maior para você na sequência. Vai arrumar Você problema está maior criando um depois. meio de cultura a mais. Isso é engraçado, né? Como a gente às vezes fica preocupado com isso, né? Vamos cobrir, parece que vai ficar protegido ali. Então, acho que durante a residência você vai vendo muito isso e acho que a experiência mesmo vai te mostrando. Então, tem muito chefe, a gente tem uma reunião na Santa Casa que mostra os casos que foram operados e muitas vezes, quando você é R1, alguma coisa, você acaba deixando um tecidinho, um pedaço a mais ali de pele, de músculo que estava inviável, mas você achou que poderia dar, mas num olhar mais experiente, você viu que aquele tecido já era totalmente inviável, né? Então, você fala, vou deixar coberto aqui para proteger o osso. E muitas vezes acaba até piorando, né? É o tipo de cirurgia. Tem que ficar claro. Você tem que ser honesto com você mesmo, né? É o tipo de cirurgia que você tem que ser honesto. O desbridamento tem que ser agressivo. Não tem essa. Depois, você tem que tratar sequela. A gente tem que entender que o paciente ele teve um trauma gravíssimo. A gente está ali para fazer o melhor para ele. Como vocês falaram muito bem, o fazer o melhor para ele não é fechou a ferida. Fazer o melhor para ele é a gente tirar todo o potencial de infecção que ele possa ter. Depois, se a gente não cobrir, se o osso ficar exposto, aí mais para frente pensa em retalho. Se faltar osso, tem que tirar segmento de osso, pense em alongamento ósseo, tá? Mas o principal não é cobrir, é tratar aquela fratura exposta para o paciente ter um membro funcionante depois, né? Não é só, não adianta ter um membro ali que não tem a função. Tem que ter um membro funcionante e sadio. Tá? Samir, uma coisa que eu acho só vale a pena a gente falar, você estava mostrando uma radiografia, você consegue voltar, acho que são 2 slides. Você estava mostrando uma radiografia falando sobre o traço de fratura, né? Então, um espiral, que seria uma energia de trauma mais baixa. Então, muitas vezes, pela radiografia, a gente consegue ter uma ideia, mais ou menos, dessa energia do trauma. Isso para quem está começando, para ir começando a adquirir, né, esse conhecimento. O próximo slide que o Samir coloca, você vê que já é uma fratura diferente. Ele já é uma fratura diferente. Isso que o Samir colocou é uma energia um pouco mais elevada. Então, mesmo que tenha, às vezes, uma lesão puntiforme na pele, mas tem uma radiografia que demonstra uma energia de trauma um pouco maior, aí bate bem naquilo que o Lohan falou. Sempre tenta tratar pelo melhor parâmetro. Então, a gente vai tratar como se fosse um grau um pouco mais alto.
Beleza. Bom, então assim, na sala do trauma, como é que o ortopedista tem que agir? Depois de toda a parte do ATLS, né, como eu já tinha falado, o ortopedista ele é avaliação secundária. Mas não é porque ele tem uma avaliação secundária que ele não tem que fazer um exame físico completo. Por quê? Se o paciente ele teve uma fratura exposta, né, dessas mais de 2, 3, nível 2, 3, não o estilo 1, cerca de 30% dessas fraturas expostas, elas estão associadas com outras lesões. E o que acontece? Quando o cara chega lá com a perna com o osso para fora, aquilo ali engana. Por quê? Ele está com a perna deformada, com dor. Então a gente acaba querendo olhar só para a perna exposta. E em 30% das vezes tem outras lesões associadas. Tá? Então, o exame físico completo ortopédico, tá? Não estou falando das outras especialidades, que isso aí já foi na primária. Então, a gente sempre tem que ter o padrão do exame, né? Lá na Santa Casa, eles sempre batiam o martelo para a gente. Tem que examinar o paciente, não adianta. Você tem que despir ele todo e examinar. Bacia, palpar todos os membros dos dois lados, palpar todo o membro inferior, membro superior. Não tem que deixar passar, né? Porque essas lesões ocultas, depois isso daí no tratamento vai atrapalhar bastante na recuperação do paciente. Na Santa Casa, se o paciente não tiver despido, a gente nem começa a avaliar. Pode estar fratura exposta, pode estar, se a gente chega lá, o paciente está de roupa, a gente fala, tem que tirar a roupa do paciente para a gente avaliar. Que aqui no caso, como o Samir disse no começo, no ATLS, a fase final é a ortopedia. Então, antes ele já deveria ter passado pela exposição, né? Então, nada mais justo do que o paciente já está pronto para ser avaliado quando você chegar. Tem uma Isso é uma da... Opa. Pode falar, Samir. Não, completa aí. E tem uma dica em relação a esse exame padronizado na sala do trauma, que o paciente muitas vezes ele só sente dor em algum lugar e ele não tem paciência para deixar você examinar ele por completo. Então é muito importante que você fale assim, ó, eu sei que você está com dor na sua perna, por exemplo, mas eu tenho que te examinar por completo. Então eu vou palpar todas as proeminências ósseas, todos os pontos anatômicos importantes, por mais que você não tenha dor. Porque às vezes é na hora da palpação que ele se, puxa, me incomodou, né? E aí é que você pode encontrar alguma outra lesão que não era tão óbvia, não era tão evidente. Então avisa ele, porque senão ele não vai deixar você examinar o braço adequadamente, a coluna, que seja. Um caso que até eu estava de plantão com o Vitor no hospital público aqui de São Paulo, faz uns 2 meses. O paciente chegou com a perna toda zoada lá, de ter sido atropelado. E ele só, claro, estava alcoolizado também, então focaram na perna. A gente no exame, foi fazer o exame ali da bacia, aí ele, queixou um pouco, cara, coisa pouca, doeu ali. Claro, a gente pede radiografia, bacia e coluna cervical sempre, né, num trauma. Aí, resultado, bacia aberta. A gente teve, além da amputação do membro dele, né, que era um trauma gravíssimo do membro inferior, a gente teve que fixar externo a pelve do cara, porque ele estava com a pelve aberta. Mas a lesão da perna dele causava tanta dor que ele não se queixou da pelve, né? Você imagina se a gente deixa passar uma lesão dessa. E os próprios cirurgiões que estavam lá avaliando não se atentaram à bacia, tipo, a perna estava ruim, estava exposta, mas o que mataria ele ali naquele momento era a bacia aberta. Ia passar batido, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das frustrações que eu tive depois que eu saí para trabalhar em hospital particular, convênio, é isso, né? Porque a gente chega na sala do trauma, o paciente está de roupa. E aí vai querer tirar a roupa, vai querer rasgar a roupa dele. O próprio paciente não deixa, né? Não, minha calça, minha camisa. Aí a gente sai lá da Santa Casa Low, não, tem que ver, tem que tirar tudo. Não, mas a minha camisa. É difícil lidar com isso também, com essa situação, né, cara? No mundo ideal, a gente chegar, o paciente já tá despido. Mas não é muito o que acontece na vida aí, né? E a gente traz o certo e a realidade. Segue. Isso aí. Bom, então, depois que a gente já fez esse exame inicial, tá? A gente identificou a lesão exposta. O que é importante a gente fazer? Melhor do que a gente escrever, claro, tem que ser escrito e descrito a lesão. Mas você fotografar, tá? Por quê? Porque depois que você fotografa, você pega e faz um curativo estéreo naquela ferida e não abre ela, só vai abrir no centro cirúrgico, né? Porque às vezes chega lá com a fratura exposta, não tirou foto, aí chega ou na residência um R+, ou um chefe, quero ver.
aí vai e abre de novo, expõe mais a contaminação. Então, você tirou a foto, até para registro médico, fez o curativo, ali umedece com um soro fisiológico, faz um curativo, se tiver com muito sangramento ativo, faz um curativo compressivo e ali você só vai abrir no centro cirúrgico. Acho que mais do que só registrar, Samir, a foto é extremamente importante para programar uma possível cirurgia. Porque quantas vezes a gente não utilizou a própria exposição, a própria ferida para ajudar a reduzir a fratura? Então você programa, você fala assim, puxa, como é que eu vou reduzir essa fratura? Eu tenho uma exposição que me dá acesso ao foco de fratura, será que eu não posso usar essa exposição para reduzir a fratura, né? Para me ajudar a tratar esse paciente cirurgicamente? Então serve, eu acho que tanto para registro, né? Para defesa, por questões legais, mas também na sua programação. Justo. Bom, então, ainda na sala do trauma, a gente fez o curativo, aí é importante a gente estabilizar esse membro. Isso aí vai ter um aspecto importante no controle da dor do paciente, né? E esse alinhamento também já vai facilitar a nossa abordagem depois, né? Do que ficar esse membro deformado e o paciente ali urrando de dor. Antibiótico terapia precoce endovenosa, tá? Eu não me atentei tanto nessa aula a falar a respeito dos tipos de antibiótico, mas claro, dependendo do grau, né, até por isso que tem essa classificação. Grau 1 a gente usa certos tipos, grau 2, 3 a gente pensa em outros antibióticos mais potentes. Mas o que tem que ficar claro é que, antigamente, né, você já deve ter ouvido falar, fratura exposta 6 horas, tem que subir 6 horas. Isso aí hoje em dia caiu por terra, né, porque os estudos eles mostraram que o principal fator que previne infecção é antibiótico terapia precoce. Precoce é dentro das 2, 3 primeiras horas do trauma, tá? Claro, o desbridamento, a limpeza cirúrgica, ela é muito importante, mas os estudos eles mostraram que você fazer o desbridamento nas primeiras 6 horas, por exemplo, na madrugada, com uma equipe cansada, às vezes é um residente que está de plantão, ele é menos eficaz do que você fazer até 24 horas com uma equipe mais treinada, porque não importa tanto o tempo do desbridamento, e sim a qualidade dele, igual a gente falou. Às vezes vai um residente inexperiente, não quero desbridar aqui, eu vou cobrir isso aqui e bola para frente. Isso aí ele está prejudicando o paciente. Então, antibiótico terapia precoce e endovenosa. Agora o próximo quiz que eu gostaria que meus colegas soltassem é a respeito de qual vacina a gente tem que se preocupar, né, nessa hora aí do trauma, tá? E enquanto o Lohan vai soltando a enquete, é interessante, cara, eu não sei a experiência de vocês, mas assim, a dificuldade que é que você conseguir fazer um antibiótico na emergência, né? Porque você pedir um antibiótico, você tem que justificar para a CCH do hospital, você tem que preencher um monte de protocolo, um monte de papelada. E, cara, a gente só quer a dose do antibiótico o mais rápido possível para esse paciente, né? É difícil isso. Enquanto você caiu, a gente acabou conhece, discutindo bastante com relação aos protocolos de CCH. Bastante não, né? Mas por um tempinho aí, os protocolos da CCH de cada hospital, né? Como isso às vezes é difícil, né? Desculpa, Lohan. Não, desculpa eu. Só para quem não conhece, CIH é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Nada mais é do que uma equipe treinada e habilitada para tratar das questões de infecção do hospital, tá? Então, cada hospital tem a sua SCIH. E o que eu achava interessante, e talvez seja a dúvida de alguém que pensa como eu pensava, como a CCIH pode dar um antibiótico de um cara que caiu lá fora, entendeu? Pô, a CCIH, como que ele vai recomendar um antibiótico de um cara que, caiu, ele não sabe nem onde caiu, o cara veio para o hospital, por que eu vou dar um antibiótico protocolado da CCIH? Isso não faz sentido algum, não fazia na minha cabeça, né? Mas quando eu fui estudar, eu descobri que a maioria das culturas que você faz por exemplo, o cara caiu, quebrou, fez uma fratura exposta, infectou. O bicho que sai na cultura desse cara é um bicho que muitas vezes é um germe hospitalar.
Então, é por isso que o protocolo da CCH é importantíssimo na hora de a gente mandar o antibiótico nesse cara. Porque nem sempre a questão da sujidade, obviamente, que conta na contaminação, como a gente viu na classificação, o Samir falou também, mas os germes mais prevalentes, normalmente eles são germes hospitalares. Então, por isso que fazer a cultura no momento ali do trauma, pensando, eu já vou fazer a cultura que se infectar aqui a ferida, eu já sei até que bicho que é. Isso falha, porque mostra que é outro bicho que está contaminando. E a CH sabe todas as infecções que existem no hospital, quais são os germes mais frequentes, mais prevalentes, e a partir disso, desse levantamento, eles conseguem indicar qual é o antibiótico mais indicado para o paciente com uma fratura exposta ao estilo 1, estilo 2, estilo 3 e assim por diante. Por isso que é muito importante quem está rodando aí nos hospitais já antecipar isso, né? Já ver com a CCH quais são os antibióticos para quando chegar já ter isso pronto. Não, agora eu vou ver qual antibiótico. Aí você vai perder mais tempo. Então, já sempre tem. Normalmente, o hospital já tem ali um protocolozinho que está numa parede, já com a antibiótico terapia que você tem que fazer para cada tipo de lesão, né? Então, aí na enquete, acho que todo mundo acertou, né, cara? A gente tem que se preocupar com o tétano, né? Se a gente tiver acesso à carteira de vacinação do paciente e ver ali, né, dos 5 anos e tal, mas normalmente você não vai ter isso, tá? Se possível, já fazer a profilaxia ali na sala de emergência, tá? Eu achei engraçado que quase ninguém se preocupou com o Covid, né? O Samir, isso é engraçado que muitas vezes você pergunta sobre vacina para o paciente e a grande maioria não sabe, né? Assim, Não nossa, tem que ano ideia. eu tomei a última. Não tem ideia. Exatamente. Exatamente. Bom, e aí, meus amigos, como é que a gente pode definir se a gente vai salvar aquele membro ou se a gente vai amputar, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Às vezes, como que você vai definir? Será que isso é claro? Será que tem alguma coisa para ser seguida? Se o pessoal puder ir comentando aí também no nosso chat para a gente ter uma ideia, isso é uma coisa importante, né? Às vezes chega aquele membro mutilado e aí você fala, pô, e aí? Vou limpar isso aqui, vou desbridar, o cara vai ficar só no osso, né? Então, Foi justamente a pergunta da Débora aqui, né? Se a gente usa o score, a classificação de MES, o score de MES. uhum. Então assim, toda a parte da medicina que é baseada em evidência, baseada nos estudos, ela serve para guiar a gente nessas situações, né? Então, é importante a gente tem vários scores que vão ajudar a gente nessa tomada de decisão. O principal score é o índice de MES, né? E ele tem alguns subitens, né? A lesão das partes moles, ele leva em conta o tamanho da ferida, o grau de contaminação, se aquele membro ele sofreu um esmagamento, se ele sofreu um tiro, né? E ele pontua no máximo 4 pontos. Já a parte da isquemia do membro, que é aquele exame que a gente vai palpar, ver se o membro está bem perfundido, se ele está gelado, sempre comparando com o contralateral, tá? E é importante porque até eu botei asterisco aqui, né? Se essa isquemia for maior de 6 horas, a gente dobra a pontuação, tá? Então, isso é muito importante. Isso aqui é questão de prova, mas é importante para a vida, né? Um membro que sofreu isquemia, ele é muito mais grave do que qualquer outro parâmetro do MES, tá? A parte do choque, que é a pressão, né? Aquele paciente que ele se mantém hipovolêmico, mesmo após tentativa de ressuscitação, com sangue, com soro, ele não consegue, ele está chocando, também pode pontuar até no máximo 2 pontos. A idade dele também é levada em conta. Pacientes com menos de 30 anos tem 0 pontuação. Aí de 30 a 50 pontua 1, mais de 50 anos ele pontua 2. E aí a gente vai para outra enquete, perguntando para o pessoal se eles têm ideia de valores, né? Não adianta a gente saber o índice e não saber o valor base dele, né? Vocês já tiveram a experiência de ter que usar o MES?
Nós estávamos juntos algumas das vezes. Eu tô dando um azar com isso, cara. Eu tô dando um azar com esse trauma grave aí. Cara, o que acontece muito, cara, é que normalmente essas tragédias elas chegam em hospital público, né? Elas não chegam em hospital particular. Mas, de fato, quando você está em hospital público, normalmente você está em plantão em mais de uma pessoa, até por conta da chegada desses traumas, ser porta aberta, etc. E já aconteceu, não foi uma nem duas vezes, de chegar uma perna. Eu sou super a favor de levar o SCORE-MES ao pé da letra, seguir esse protocolo e de amputação mesmo. E muitas vezes o colega que está comigo fala, não, mas de jeito nenhum, isso não vou amputar, isso pode dar processo, isso pode dar problema. E muitas vezes o cara não quer fazer a amputação. Então isso é um problema que eu me deparo muito pelo próprio ortopedista ficar com medo da situação judicial, né? Isso realmente é um problema, né? Não sei se já aconteceu com vocês também. Com o Samir aconteceu, inclusive esse caso que a gente estava nesse hospital público, o terceiro ortopedista que estava com a gente, ele falou, ele tinha feito trauma numa outra escola, ele falou, não, não vai amputar, não vai amputar. Quando ele chegou na cirurgia, olhou o membro e falou, não, tem que amputar, não tem jeito. Isso, cara, isso é uma discussão, é delicado, né, discutir sobre isso. Eu acho que principalmente a parte judicial, mas também do próprio paciente, né? Porque muitas vezes o que acontece? Esse paciente ele é achado numa via pública, tá? Não tem contato de familiar e a maioria das vezes esse cara tá sem consciência. Então você imagina, você teve um acidente e você acordou sem a sua perna. Isso é muito complexo, né? Isso é muito complexo. Então é muito difícil. A gente tem algumas medidas que dão segurança pra gente. O meu último plantão, que eu até compartilhei o caso com vocês, aquela membro, só que era o membro inferior inteiro, né? Do cara tava destroçado, ele tava sem família, ninguém sabia quem era o cara, ele foi achado sem documento. E aí a gente se bota naquela situação. E aí? O cara tava estabilizando. E aí, você vai deixar o cara morrer ou você vai ter que partir para sua conduta médica, claro, baseado em evidência também, mas tem que tomar atitudes às vezes. Isso é difícil, né? Tanto que esse caso, a gente optou pela amputação baseado pelo score, pela gravidade do trauma, e eu fui dar o termo de amputação para o familiar depois que eu tinha feito a amputação. Tá? O paciente ele estava desacordado, né? Mas eu conversei, eu tirei foto da lesão, eu mostrei para a família, eu falei, olha aqui, olha como é que tá. Canetou, SCORE-MES, maior. Exato, tudo canetado, eu tirei foto, eu tenho tudo comigo aqui. Por quê? Depois que passa a situação e o paciente está recuperado, está lá vivo, aí ele vai, minha perna. Pô, por que amputaram minha perna primária? O Brasil ele é um país que não aceita amputação. Estados Unidos, é relativamente comum um paciente com trauma muito grave no membro inferior, eles sofrerem amputação. Por quê? Porque lá eles têm um programa de protetização bem estabelecido. Aqui no Brasil é muito difícil um cara amputado protetizar, né? Então, por isso que isso aqui ainda é muito discutido, cara. É muito complexo. Esse ponto que você tocou, Samir, eu acho que é muito importante, né? A gente sempre tentar documentar o máximo possível, escrever no prontuário, como o Vitor tinha falado também, justamente para a gente tentar se proteger de alguma maneira, né? Foi o que você falou, muitas vezes o paciente está desacordado, mesmo quando ele acorda, pô, o que aconteceu aqui, né? E aí ele não sabe como que estava, o que tinha acontecido antes, como que foi, como que estava a lesão, né? Então, isso realmente é uma coisa que eu me deparo também, Vitor. É bem difícil. E eu acho que uma questão que o Vitor até comentou, falando do hospital público aí, que é o que mais chega, que eu acho que muitas vezes o Corpo de Bombeiros, o SAMU, eles sempre levam para hospitais públicos, né? Mas no particular chega coisa grave também. Ontem até eu estava de plantão com o Lohan, por mais que não fosse uma fratura exposta, mas era uma fratura super grave. Então isso chega em todo lugar e aí você tem que tomar cuidado em todo lugar, né? Vamos contar para o pessoal a medicina como ela é ou deixa na ilusão de hospital particular é muito melhor que o público? Deixa na ilusão. O que vocês acham? Deixa na ilusão, né? Deixa na ilusão. Uma coisa que eu queria falar é que muitas vezes pode parecer, é um SCORE-MES, nossa, e se ele, existe a chance dele ficar com a perna dele e tal.
Existe um ambulatório da Santa Casa que é praticamente um ambulatório das sequelas. E a gente vê normalmente esses casos que deveriam ser amputados e muitas vezes não foram. São pacientes, pessoal, que vão passar por pelo menos 8 a 10 procedimentos cirúrgicos para ter um membro não funcional ou com dor crônica. Então, muitas vezes é preferível você fazer a amputação, que normalmente vai ser um procedimento, e dali a alguns dias o cara consegue fazer uma prótese, protetizar, etc. E não precisa de mais procedimento, vai levar uma vida normal, sair andando, do que muitas vezes você ficar aí tentando salvar um membro que vai resultar em 15 anos e ele vai ter um membro não funcional. Obviamente, isso é uma questão cultural e política também, como o Samir falou. Nos Estados Unidos, o cara amputa, amanhã ele tem uma prótese para ele protetizar. No Brasil, uma prótese para você protetizar, sei lá, acho que o custo disso, o governo não cobre, ou se cobrir, cobre a minoria dos casos, então acaba sendo um problema para a gente, o que poderia ser muito mais fácil. Sem mencionar a qualidade da prótese. Sem mencionar a qualidade. Exatamente. Samir, antes de você passar só, a Isabelle tinha perguntado aqui se a gente podia repetir essa parte da isquemia. O que eu queria deixar só, e por isso que eu acho que o Samir colocou esses pontinhos, né, do lado aí, a isquemia, ela começa a gerar um processo inflamatório muito grande e começa a liberar uma série de fatores ali, fator de necrose tumoral, uma série de coisas na corrente sanguínea do paciente que muitas vezes tende a piorar esse choque, né, que o paciente já se encontra. Então, de repente, começa com um choque hipovolêmico, o paciente começa a gangrenar o membro ali, e isso vai liberar uma série de fatores na corrente sanguínea que vai piorar esse choque. Então, vai evoluir para um choque séptico, para outras coisas. Eu acho que era isso. Bom, então acho que a maioria respondeu aí o certo, né? Então, quando a gente faz esse score, maior ou igual de 7, está indicado a amputação primária do membro, tá? A amputação primária é fazer a amputação, a cirurgia ser a amputação, tá? Cirurgia ser amputação, exatamente. O tratamento é a amputação. Bom, então, no centro cirúrgico, né? Então, a gente avaliou o paciente, achou aí que o membro era viável, então, como que a gente deve proceder no centro cirúrgico? Tá? Todo mundo fala, a exposta tem que lavar. Mas aqui o Ortotalk vai ensinar como lavar a exposta, né? Então, primeiramente, a gente tem que limpar toda a área na volta dessa exposição, tá? Então, normalmente a gente coloca uma gase ali protegendo a ferida, tá? Pega um degermante e lava bem a área na volta, tá? Lava bem lavado. Depois que já está tudo bem lavado, a gente lava a parte interna ali também bastante, e aí a gente entra todo no ambiente estéril. O que é importante vocês entenderem? Às vezes, a ferida que a gente olha de pele não condiz com a lesão interna, a lesão das partes moles que estão abaixo daquela lesão que expôs para a gente. Tá? Então, toda fratura exposta, a gente tem que aumentar a incisão para poder explorar essa parte mais profunda. Né? O que a gente vê muito acontecendo é, teve uma lesão pontiforme. Joga um sorinho lá embaixo mesmo, dá uma sutura e bola para frente. Não é assim, tá? Já peguei caso de lesões pontiformes, você vai, amplia aquela incisão, ter terra, ter grama, e aí, você vai deixar isso dentro do paciente, vai piorar um quadro que simplesmente você poderia ter levado para o centro cirúrgico, amplia a lesão de uma forma principalmente longitudinal e explora, cara, até você ver e ter segurança que aquilo ali está com uma margem livre, tá? E é nesse ponto agora que entra o que o pessoal perguntou aqui no chat, é nesse ponto que entram os 4 Cs, né? Como identificar um tecido viável, né? Uma musculatura viável, uma musculatura que tem cor, tem capacidade de sangrar, tem contratilidade, que tem uma consistência adequada. Então, são esses 4 Cs, eles entram nesse momento, no momento do desbridamento, no momento de identificar o que é um tecido, uma musculatura viável e o que não é. Exato. E aí a gente ampliou a ferida, a gente está visualizando direto, aí sim você vai tirar tudo que achar que não está viável.
Fragmento ósseo, tem muita discussão disso, mantém ou não mantém? Então, atualmente, eles preconizam o quê? Se tem um fragmento desperiostizado, que não está ligado a nenhum tecido muscular, não tem nenhum outro contato ósseo, aquilo ali tem grande chance de ser um foco de infecção. Então, você tem que retirar esses fragmentos. E você vai fazendo o desbridamento agressivo, cara. Você vai tirando tudo, tem que deixar a área sangrante, sem nenhum sinal que tem infecção ali, ou alguma sujidade ou algum detrito. E aí depois, meu amigo, é lavar. E aí, joga 5 litros, joga 10. Isso aí não tem resposta certa. Quantos litros você tem que jogar? Isso aqui vai do seu filho, vai você ver na hora. Exato. Você achou que tá bom? Como é que é a frase? Você achou que tá bom? Faz mais um pouco. Lava mais um pouco. Tem uma outra ainda. Você lava até o momento que o soro que bate na ferida e cai na bacia tá tão limpo que você possa beber. Cara, Essa é clássica. Pesado, hein? E outra coisa, um detalhe muito importante sobre... cara, ortopedia é demais, né, cara? Não é... Todo mundo fala que ortopedista só... Pô, tem toda a ciência por trás. Não é só lavar. Porque o pessoal chega e já joga o soro. Aperta. Você não é para lavar com pressão. Você tem que lavar gradualmente. Tá? Por quê? Também mostraram nos trabalhos que você lavando com pressão, você tem muito mais chance de levar alguma sujidade para mais profundo ainda. Então, tem que ser uma coisa mais contínua, né? Não tanto com pressão. Isso aí é muito importante também, cara. E aí, meus amigos, na urgência, a gente vai botar a placa, igual fizeram com o Cleitinho? A gente vai botar a haste? Ou a gente vai fazer uma fixação externa? Como que vocês normalmente avaliam isso? Cara, é difícil avaliar assim, mas eu vou muito pelo tamanho da exposição e pelo material que temos no hospital, pela energia do trauma. Se eu vejo que é um traço espiral, que nem a gente falou, um trauma de baixa energia, acabou resultando em exposição, porque, sei lá, teve uma contusão associada, mas você vê que o traço é de baixa energia, não tem tanto acometimento de partes moles, etc., pô, eu acho que uma haste vai muito bem, porque você não agrega tanta morbidade para colocar uma haste, você consegue fazer por um ponto de entrada, ela fica dentro do oculta, né? Então não tem conexão com o meio externo, e tem que ver também se você vai conseguir fechar aquela ferida, né? Ao ponto de cobrir toda aquela parte óssea. Agora, se eu ver que é um trauma de alta energia, aí eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu fiquei na dúvida também, aí é fixação externa, acabou. Exato, eu acho Victor. Que é bem por aí mesmo, Vitor. E até comentar aqui, Samir, essa placa que você colocou aqui, ele provavelmente foi fixado externo, né? Tem marcas de guerra aí nessa radiografia. Mostra pro pessoal, Samir. Mostra ali pro pessoal, Samir. Aqui, ó. A gente vê orifícios, furos no osso, tá? Isso aí é de fixação marcas de externa. guerra. E eu acho que vale muito também da experiência do cirurgião, né? Se você tem uma experiência com um certo tipo de material e aquele tipo de fratura, como o Vitor colocou muito bem, é um trauma de energia um pouco mais tranquilo, dá para você fazer uma fixação já definitiva, tenha tranquilidade de mexer com aquele material, pode fazer, tanto que seja uma cirurgia de uma maneira até certamente rápida, né? Se é um material que você não tem muito costume, é um material diferente, que vai te demorar um pouco mais ali na cirurgia, eu acho que vale a pena fixar, você estudar com calma o caso, esperar a janela de oportunidade e aí a gente faz a cirurgia definitiva. Só então, sendo sucintos, o que a gente, por exemplo, óbvio, tem que avaliar caso a caso, já ficou evidente isso, mas sendo sucintos, critérios que a gente leva em consideração para decidir: contaminação, energia do trauma, disponibilidade de material, tamanho da exposição. Normalmente a literatura te respalda Gustilo 1 e 2 se tratar definitivo. Gustilo 3, controle de danos com a fixação externa. O que acontece é que, principalmente no hospital público, a gente não tem disponível material para fazer a cirurgia definitiva. Então, às vezes, até um Gustilo 1, 2 no hospital público, a gente tem que fazer
a fixação externa, estabilizar essa fratura, e aí pede o material, né? E fixar externo você nunca vai estar errado. Né? Você sempre vai ter um respaldo que, se foi exposta, tinha uma energia razoável, eu preferi fixar externo. Você nunca vai estar errado. Diferente Mas, do caso... Vitor, sabe quando você vai estar errado? Quando você não sabe fixar externo. Aí por isso que o total que tá aqui. Moleque. Olha o cara, velho! Fixar externo, mas como que a gente vai fixar? Né? Então a gente tem que levar em conta alguns fatores. Olhar a fratura, né? E aí a gente tem que pensar lá na frente. A gente não tem que ser só um cara que, vou fixar externo. Você fala, pô, eu vou atender esse paciente na emergência, mas eu tenho que pensar no meu colega que vai tratar ele definitivo. Então é muito importante a gente já pensar, pô, eles vão botar uma placa aqui, então eu vou botar o meu pino do fixador numa posição mais alta para essa placa não vier, que nem tá aqui, ó, a zona da cirurgia definitiva. Então eu vou botar o pino mais aqui para cima, né? Sempre respeitando isso, sempre pensando lá na frente, não só em resolver o problema do paciente na hora, tá? Então, assim, na perna, a zona de segurança que a gente tem para colocar os pinos é toda essa região anteromedial, né? Como eu falei, se você palpar aqui, é pele e osso. A gente não vai querer botar um pino lateral. Aqui tem musculatura, tem nervo passando. Então, não é muito legal a gente botar um pino aqui. A região da tíbia é teoricamente simples, relativamente simples. É pele e osso, coloca o pino e estabiliza a fratura, tá? Se a gente for tratar definitivo, aí pensando em padrão ouro, é a haste intramedular, como o Vitor já falou. A gente vai agredir menos, né, do que botar uma placa ali que tem que fazer um corte maior. A haste intramedular a gente é um pouco menos agressivo e ela causa uma estabilidade grande no foco da fratura, uma estabilidade relativa, né, que isso aí é assunto de uma próxima aula total, que a gente vai falar sobre estabilidade e essas funções, tá? Mas hoje eu vou mostrar para vocês. Será? Spoiler? Sem spoilers, vamos lá. Bom, então assim, como que é feita essa cirurgia da haste? Então, paciente no centro cirúrgico, a gente coloca esse apoio, isso aqui é coisa mais de americano, a gente não tem muito disponível isso aqui no Brasil. Normalmente a gente faz coxinha, a gente enrola uns campos mesmo e faz essa flexão do membro, tá? Então a gente coloca o paciente nessa posição com a flexão do membro. Esse equipamento aqui, para quem não conhece, é uma radioscopia. É como se fosse um raio-x que a gente faz no intraoperatório, tá? Então, a gente vai... Aqui é a patela do paciente, esse outro ciclo embaixo é a tática, a tuberosidade anterior, e esse risquinho no meio é o tendão patelar, tá? Então, a nossa via, ela é feita longitudinalmente aqui do polo inferior da patela até a tática, tá? Então, a gente vai pele, subcutâneo, e a gente vai cair de cara com quem? O tendão patelar. E aí, agora, queria saber dos meus amigos, vocês dão no meio do tendão ou parapatelar medial? Parapatelar. Parapatelar. Mas não que esteja errado fazer transtendão. Eu dou no meio. Não tá, eu faço no meio. Não é errado. Não tá errado, porque assim, o que acontece aqui para o pessoal entender? Rola essa discussão, você faz do lado intramedial ou você faz um corte no tendão? Então assim, quem faz, cada uma vai defender a tua, eu vou defender a minha, tá? Depois vocês defendem de vocês, é 3 contra 1 aqui. Eu faço no meio do tendão porque eu abro com cuidado a parte de cima do tendão, que é o peritendão, e abro o tendão numa incisão única. Por quê? Fazendo isso, eu consigo colocar esses afastadores igual tá aqui, eu exponho ali a superfície que eu quero fazer o ponto de entrada e eu não esgarço o tendão. Por quê? Eu já vi muita gente fazendo parapatelar aqui e fica numa tensão, porque o tendão tá tenso. Aí a pessoa fica puxando o tendão, fica tracionando, bota a fresa, às vezes, sem proteger aquilo ali, fica raspando no tendão. Então, assim, eu prefiro abrir o tendão e depois eu fecho ele direitinho do que eu esgarçar. Eu sei que vocês são cuidadosos nisso, né? Mas eu prefiro fazer no meio. Eu acho que você fazendo no meio, você tem mais segurança que você não vai estourar o tendão, por incrível que pareça. Mas eu acho que varia muito. Eu já fiz transtendão patelar, acho que mais vezes do que parapatelar. Mas quando eu tento fazer primeiro parapatelar, se eu vejo que eu vou me complicar muito, se eu vejo que eu vou ter que ficar afastando e esgarçar, porque tem casos que você consegue fazer sem esgarçar. Ele tem o tendão patelar um pouco mais estreito,
Tem alguns casos que você consegue, tem outros que você não consegue. E aí eu faço transpatelar sem problema nenhum também. Mas eu tento fazer parapatelar. Mas, realmente, em termos de conforto na hora da cirurgia, eu concordo que é muito mais confortável fazer transtendão. Você está com aquela estrutura dividida ao meio, você entra exatamente ao meio. Então, você divide o que você precisa afastar, né, de estrutura. Você divide cada um para um lado. A partir do momento que você faz paratendão medial, você tem que afastar toda aquela estrutura tendinosa para a lateral. E isso pode realmente dar tensão. Mas, se você fazendo uma via não muito medial, tá, é discretamente medial, você consegue afastar esse tendão sem precisar botar muita tensão, sem precisar esgarçar muito. Eu tenho feito com parapatelar. Acho que depende muito do auxiliar que está com você também, né, Lohan? Se ele consegue te auxiliar de uma maneira ali, foi o que o Samir falou, a cirurgia ela é feita com o joelho fletido, né? Flexionado. Então, a chance realmente de você ficar puxando muito tendão ali, às vezes você faz a via e aí tem que tomar muito cuidado em fazer a via um pouco mais, né, para o lado do tendão, para você acabar não tendo essas complicações intracirúrgicas que pode acontecer, né? É inerente do procedimento. Boa. Bom, então, escolheu ali se vai fazer no meio do tendão, parapatelar medial, a gente tem que achar o ponto de entrada, né? Isso aqui, a cirurgia da haste basicamente se define nisso. Um bom ponto de entrada. Tá? Então, o ponto de entrada não é no meio, tá? Essas duas elevações aqui são as cristas, tá? Não, a gente não tem que entrar no meio, a gente entra medial à crista lateral. Isso é importante, tá? Porque se você vir ou mais para o meio, mais medial, a chance de quando a sua haste entrar e o fragmento proximal desviar é enorme. Então, assim, aqui a gente tem que perder tempo. Tem que botar o raio-x, a escopia perfeitamente no AP. Às vezes o escopista está de má vontade. Não interessa, o paciente é teu, o resultado vai ser teu. Você tem que, a cirurgia é tua, você controla aquilo. Então, é boa imagem, porque se você rodar um pouquinho, já muda totalmente o seu parâmetro, tá? Essa aqui é tanto no AP como no perfil. No perfil, a gente entra bem nessa corcova aqui do platô tibial, a gente entra um pouquinho mais posterior, anterior à articulação, tá? Normalmente eu vejo muita pessoa entrando aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. Isso aqui está relacionado muito à dor anterior que falam da haste, tá? Mais do ponto de entrada do que tanto do tendão, né? Então, essa parte aqui, ela é bem anterior aqui ao ligamento que liga os meniscos. Você não pode invadir a articulação, tá? Mas tem que estar sempre ciente que tem que entrar nessa corcovinha aqui da tíbia. Samir, o Bruno perguntou aqui se o tendão não fica mais frágil quando você faz esse corte aí. Se você fizer uma sutura direitinho nele depois, fechar tendão, fechar peritendão, eu acho que quem não gosta muito é os joelheiros aí, que depois vão tirar enxerto. Acho que não gosta muito, né? Proscrito. Depois para fazer LCA patelar não dá, né? Já era. Mas pô, tem tanto tendão para pegar que a gente discutiu já na outra aula. Não. Aquela patelinha ali não vai fazer. Então, beleza. Aqui eu coloquei um videozinho, tá? Só para a gente elucidar mais essa técnica cirúrgica. Então, aí a incisão, a gente vai achar o ponto de entrada, vai fazer esse ponto de entrada primeiro com o fio guia. Agora a gente vai colocar uma broca, tá? Para fazer o furo inicial, né? Então, aí se abrir um buraquinho no osso, agora a gente vai descer um fio guia longo e é nessa hora que a gente vai reduzir a nossa fratura. Pode ter um pouquinho de dificuldade também, mas sim, tem que ter paciência. Agora a gente vai fresar. Essa fresa é para quê? Para a gente aumentar o diâmetro do nosso canal. Quanto maior for o diâmetro da nossa haste, mais estabilidade a gente vai ter nessa fratura, tá? E aí a parte de descer na haste, que às vezes não é tão delicada assim, às vezes tem que dar umas marretadas mesmo para descer. Depois a gente faz os bloqueios, faz bloqueio tanto proximal, tanto como distal. Acho legal passar isso para o pessoal que nunca teve contato, porque antes de entrar na residência eu nunca tinha visto isso, né? Então eu achei legal. Uma cirurgia bem fácil, né? Samir, passa de novo o vídeo enquanto a gente discute alguns pontos. Isso que o Samir falou de fresar o canal, o que é? A gente alarga o espaço, porque tem osso esponjoso na região
interna do canal, então a gente alarga esse canal, a gente torna esse canal mais largo, mais aberto, porque isso permite que eu coloque uma haste de um diâmetro maior. Porque se eu não realizo a fresagem desse canal, é um canal X. Após eu realizar a fresagem do canal, eu consigo colocar uma haste que é 1,5x, ou seja, uma haste muito maior, de diâmetro maior. E esse diâmetro maior de haste vai dar mais estabilidade. Eu acho que outro ponto que é importante também, foi o que o Vitor falou, a cirurgia parece bem fácil aqui, né? Ó, colocou a haste, tranquilo. Mas tem que lembrar, né? A perna tá mole nesse momento. Você tem que ter auxiliares ali que vão te ajudar a reduzir. Muitas vezes você tem que ficar segurando a perna na posição ideal. E outra coisa que é muito importante é o alinhamento do membro depois. Se você colocar uma haste e essa fratura ela ficar um pouquinho rodada, a parte mais distal, né, a parte mais de baixo da perna ficar um pouquinho rodada, a hora que você bloquear, que são esses parafusinhos que colocou por último na cirurgia, a hora que você bloquear... o curupira, o paciente sai com o pezinho de lado. Então isso tem que tomar muito cuidado. Exato, cara, e é o que acontece, principalmente para quem está começando, está naquela ânsia de vou descer a haste, vou bloquear. Cara, ele só olha a escopia, ele só olha a redução pela escopia, vê que tá bom, tá legal, redução anatômica. Essa parte rotacional é muito importante, cara. Isso aí vai impactar na vida do paciente. Tá? Eu quero fazer um workshop para essa galera aí, hein? Outro cuidado. Aliás, pessoal, bota aí no bate-papo se vocês topariam um workshop incluindo... Vocês aprenderem a operar. Outra coisa, outro cuidado seria também na hora de introduzir a haste para não fraturar a patela. Eu nunca fraturei, ainda bem, mas eu não sei se vocês já fraturaram a patela, mas às vezes acontece, porque você faz tanta força na haste para conseguir descer ela na trajetória que você quer, que você precisa empurrar toda essa estrutura, essa chave introdutória em direção à patela e às vezes acaba fraturando, tá? E às vezes você fratura essa parte aqui anterior, igual eu falei, aí fica um rombo aqui, ó. Aí o cara vai ter dor pro resto da vida na frente nessa do hora, vocês veem que aqui, na hora de colocar a chave ele empurra a patela. Então, essa hora é a hora que pode quebrar a patela. E na hora que quebra o guia com a haste dentro, então? Que delícia que é. Eu acho que assim, desse ponto prático, assim, eu acho que tem muito bônus pra gente dar para esse pessoal, né? Porque cada um tem uma história para contar. Nunca alguém perdeu o fio guia por baixo, que tinha uma fraturinha mais distal e ele sai por baixo na pele, e aí começa Nunca quebrou fresa pele, dentro. Fresa. Quantas vezes a fresa desenrola inteira e aí você se vê numa situação completamente desesperadora, que você fala, nossa, eu não estava esperando por isso. Né? Então, isso, eu acho que são várias... A haste é um procedimento que, na minha opinião, ele tem tudo para ocorrer liso e perfeitamente se o material for bom. Mas se o material for ruim, cara, você tá perdido, cara. É uma cirurgia que vai demorar muito do instrumental. Você depende muito do instrumental. Eu acho que tem muita diquinha que a gente vai pegando com a experiência que te ajuda muito, né, no dia a dia. Bastante. Então, entortar um pouquinho a ponta do fio guia. Tem várias coisinhas que eu acho que a gente consegue fazer. Mas isso daí é no workshop, né? Exato. O pessoal gostou da ideia, viu? Bastante gente falou que quer, que topa. Vamos fazer, então. Cara. Bom, então, assim, e aí o pós-operatório, o legal da haste é isso, né? A gente estabilizou a fratura do paciente com a haste, no outro dia a gente já está liberando carga parcial com muleta, né? Então, imagina, você está lá com a perna totalmente quebrada, no outro dia você operou, você já está andando de novo, né? Então é uma reabilitação muito boa. E aí, mais ou menos ali 2, 3 meses, dependendo de vários fatores, já é para estar consolidado, tá? O que tem que ficar para vocês? Vocês têm que sair daqui dessa aula de fraturas expostas sabendo aquele começo ali de seguir sempre o protocolo do ATLS, tá? Nunca deixar de examinar o paciente inteiro depois que já foi liberado pelos outros médicos, porque a ortopedia é uma avaliação secundária, tá? Examinar a ferida uma vez, tirar foto, colocar o curativo embebido num soro e não abrir mais aquilo até o centro cirúrgico. Antibiótico-terapia precoce, endovenosa, baseada na CCIH do hospital que você está.
controle de danos, principalmente aí com o fixador externo, não tentar ser o herói e querer colocar uma haste já num paciente com exposta a grau 3. Você vai estar prejudicando o paciente, botando um material de síntese numa área que pode não, né? Que está contaminada. Você acha que tá bom, lava mais um pouco, lavar nunca vai fazer mal para a ferida do cara. E a parte das feridas ocultas, lembrar que 30% das fraturas expostas de alta energia, o paciente tem mais alguma coisa. Tá? Então, às vezes, o cara tá lá, tá negando, mas aquele exame completo vai fazer a gente evitar de comer bola nessas lesões ocultas. Show de bola, Samir. Parabéns pela aula. Acho que gerou uma discussão aqui, foi bem legal. Acho que cada um deu uma opinião. A gente deu para ver que a gente pensa diferente, mas sempre visando o futuro. O que a gente objetiva é a mesma coisa, né? Isso é muito legal ter esse tipo de discussão com vocês, porque eu sei que são excelentes ortopedistas e eu vejo cada vez mais que opiniões diferentes enriquecem a gente. Então, acho que para o pessoal que está em casa, que está começando a formar opinião, acho que foi uma aula incrível. Parabéns aí por ter perdido tempo com isso, porque realmente deve ter levado bastante tempo para juntar todas essas imagens de trauma e tudo mais. Parabéns. Obrigado. Parabéns, Samir, pela aula. Foi sensacional, legal a discussão, muito enriquecedora. E, Vitinho, eu acho que a gente não só objetiva o mesmo resultado final, mas a gente parte do mesmo ponto de partida, que são os princípios, né? Então, Exato. partindo dos princípios corretos, a trajetória pode ser diferente, cada um faz de uma forma, mas são os mesmos princípios chegando no mesmo ponto final. Parabéns, Samir. Perfeito. Valeu, mano. Bom, O Thiago não quer parabenizar. O Thiagão omitiu a sua opinião. Samir, sua aula ficou uma bosta. Samir caiu da aula. Não, puta, essa daí foi foda. Mas, pessoal, não vai embora, que agora tem um recado super importante para vocês, tá? E é o seguinte. Aqui tá uma mensagem que eu achei lá no nosso grupo do Whats, no nosso grupo Nós 4, que foi no dia 9 de maio desse ano, o dia que surgiu o nome do Ortotalk, né? A ideia do Ortotalk que a gente já tinha tido, mas aí, por intercorrências, cada um estava com planos diferentes, a gente não conseguiu formalizar. Então, nessa hora que a gente definiu o nome e todo mundo achou legal tal. Então, depois já tinha tentado uns 25 nomes antes. Não, eu só botei a parte do nomezinho final, né? E aí, detalhe depois que disso... eu sou Lohan R1 Ortop, o Thiago é o brotherzão, parceiro do coração, mas beleza. Eu sou R1 Ortop. A gente continua vendo que é o R1, né, Lohan? Lohan, você fazer o quê? R1 sempre é R1, cara. Você acha que você tá enganando o pessoal aí falando que você é cirurgião de coluna? Você é R1, bicho. Bom, então, depois que a gente definiu esse nome, né, a gente começou com o nosso projeto. E aí, depois, até hoje, né, essa aqui foi a 13ª aula que a gente fez, né? Então, a gente conversando entre nós, a gente chegou à conclusão que a gente precisa dar uma reformulada nesse projeto, né? A gente precisa se reestruturar para trazer esse conteúdo. A gente vai continuar trazendo esse conteúdo para vocês, mas ainda a gente não definiu de que forma, né? Então, o Ortotalk ele vai passar por uma reformulação. A gente levou essas 13 primeiras aulas, ainda vão ter mais algumas, como a primeira temporada do Ortotalk, né? E a gente vai avisar, a gente queria já deixar nessa aula esse aviso para vocês sobre a reformulação na estrutura, né? Se algum dos colegas quiser complementar. Não, eu acho que é por aí, Samir. A gente iniciou o Ortotalk de uma estratégia e isso ao longo do caminho tem que ser revisto, tem que ser mudado, porque as coisas são dinâmicas. A gente vai encontrando melhores caminhos. Inclusive, no começo a gente começou com o Zoom, migrou para outras plataformas, voltou para o Zoom. Então, acho que essa primeira temporada aí serviu para a gente colocar as coisas no papel, sentar e ver o que deu certo, o que não deu certo, para tentar melhorar, né?
Perfeito. Samir, desculpa, eu estava pegando o link aí da inscrição lá do certificado, porque eu sei que o pessoal já ia me cobrar, por isso que eu não falei nada, mas parabéns pela aula, mais uma vez, foi excelente, cara. Essas discussões que a gente tem são muito ricas, e é isso mesmo, né, pessoal? Eu acho que conforme vai passando o tempo, a gente vai pegando experiência do que foi bom, do que não foi bom em tal aula, então a gente já percebeu hoje que o Samir tem que usar colete em toda a aula, não tem jeito. E a gente vai tendo ideias novas, então tá surgindo essa ideia mesmo de fazer um workshop, estamos buscando patrocínio para isso, e mais uma vez, a gente sempre precisa que vocês auxiliem a gente na divulgação. Nós somos em 4. Se vocês gostam da aula, querem continuar com a gente nisso, a gente sempre pede, pô, tenta ajudar a gente na divulgação, fala para um amigo que nunca viu a gente, conversa na faculdade, a gente está conversando geralmente com o pessoal vem pedir opinião para a gente no Instagram, e aí a gente fala, como que é na sua faculdade? Você chega a falar com alguém? Não, só eu vejo da minha faculdade. Então tenta divulgar para a gente tentar levar a ortopedia mesmo desse jeito mais descontraído que a gente tem, brincando, e novas ideias vão surgindo aí. O que vocês tiverem de ideia, vão mostrando pra gente também. Hoje foi uma coisa que eu fiquei, de certo ponto, até chateado com o que aconteceu, né? Porque, um monte de gente não fez ali os passos do Insta e ficou aguardando o link no WhatsApp, né? Eles sempre mandam o link aqui, então eu vou ficar esperando. Né? Aí você fala, a gente tá aqui tentando fazer de um jeito legal, passar um conhecimento legal, e o pessoal só quer receber, né? É difícil, cara, mas... E o objetivo agora eu acho que é lutar por melhorias, né? Então, pegar essas pessoas que querem levar o Ortotal, que estão sempre com a gente, etc., e estimular através de workshops e estimular mesmo o aprendizado, não só a parte teórica, mas também a parte prática, e começar a repaginar nesse sentido. Acho que todo mundo só tem a ganhar aí. Mas lembre, pessoal, não vamos largar vocês, não é isso que a gente está falando, tá? Fiquem atentos, a gente começou a lançar alguns conteúdos no nosso Instagram ali, em parceria com um excelente pessoal aí que foi selecionado. Obrigado aí ao pessoal do Padrinho Med que está com a gente. Vocês são excelentes, eu jamais teria capacidade de fazer aquilo ali que eles estão fazendo. e a gente... tá junto mesmo, é uma parceria que a gente vai levar aí. Certeza, estão brilhando. Tiagão, playlist do Tiagão para despedida do povo. Eu acho que o Lohan já botou música aí. Valeu, gente. Obrigado a todos que participaram. Agora a gente vai ter que conversar com os que ficaram sem ver a aula. Mas tá bom. É uma justificativa. As regras foram colocadas antes de iniciar o jogo. Eu dei essa aula com muito mais gosto, cara, porque eu sabia que quem estava aqui participando junto com a gente. A galerinha que ficou de fora ficou mordida e é isso aí, cara, faz parte do processo, né? A gente sabe que teve gente que ficou de fora que também fez a inscrição, né? Mas é uma coisa assim, que é muito difícil, porque a gente começa a aula... Colocar a transmissão no YouTube não é simples. Tem que fazer vários passos, copiar link, colar link, e aí se fica alguém fazendo isso, perde totalmente a concentração e a fluidez da aula. Então, a gente até deu uma boa margem, né? Chegou a ser... passou, sei lá, uns 7, 8 minutos para começar a aula, e mesmo assim não tinha a sala lotada do Zoom, e aí não tem condições de, no meio da aula, iniciar uma transmissão do YouTube, né? Logisticamente, isso aí não é fácil fazer. Então, por isso que no meio da aula, por mais que a sala estivesse lotada, não daria para ir começar uma transmissão no YouTube. A gente vai ter que pedir desculpa para quem ficou de fora, obviamente. Tem gente que chega atrasado e, infelizmente, não conseguiu ver. Mas o pessoal do Padrinho Médio aí já prepara o post aí de desculpas. E o coletinho do Samir do lado. Aí bota o Samir com uma tela preta. Cara, mas por que vocês estão falando do meu coletinho? Você que tá de coletinho hoje, Eu velho. vim em sua homenagem, Samir. Não, o pessoal falou que o coletinho servia como paraquedas, Samir. Se eu não usou, você caiu fora, bicho. Coletinho de quedas. Você não tem noção do desespero. Eu chamei a Vanessa aqui, porque do nada ficou preto o computador e a gente não conseguia ligar na tomada, tanto que eu vim pra sala. Eu falei, puta merda, ainda a aula é minha, né?
Valeu, gente. Foi Obrigado. excelente. Boa Obrigado, noite a todos. pessoal.